Muito bem, queridos, nessa noite nós vamos dar início a uma série de mensagens, onde eu já anunciei durante a semana, o Ministério de Mídia anunciou também durante a semana, que nós vamos falar sobre as 7 cartas, as cartas às 7 igrejas, na verdade, do Apocalipse. Essa é uma série de mensagens que sempre tem falado muito conosco. Eu, via de regra, eu prego essa série uma vez por ano. Lógico que sempre a gente vai recebendo novas revelações do Senhor. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, e ela vai se mostrando cada vez mais poderosa na nossa vida. E eu quero nessa noite fazer ou compartilhar com você o sermão de introdução, aquilo que Deus vai falar conosco nas próximas semanas. Portanto, eu peço que você esteja atento àquilo que o Senhor vai falar, amém? E que você possa também nas próximas semanas estar acompanhando conosco o desenvolvimento dessa série. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 1. Ficou fácil agora, porque você está usando Bíblia de papel, é o último livro da Bíblia. Você que está aí no aplicativo do celular, você pode também ir lá para o finalzinho da lista de livros, e é o último livro das Escrituras, Apocalipse capítulo 1. Quem for encontrando, vai dando glória a Deus, vai dizendo palavras de adoração a Ele. Não é proibido glorificar o nome do Senhor. Já parou para pensar que às vezes a gente fala tanta borracha, tanta porcaria, a gente fala na hora errada, a gente fala o que não deve, e o que a gente deveria falar a gente não fala? Então uma boa hora para você falar é agora. Dê glória a Deus, exalte o nome do Senhor, amém? Apocalipse capítulo 1. Eu vou ler na versão Almeida, século 21. Acho que vocês têm aí. Almeida, século 21. Capítulo 1 de Apocalipse. Versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês, e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano,
vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava as 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das 7 estrelas, que vistes na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apenas até aqui, vamos orar. Peço que você nessa noite peça a iluminação do Espírito Santo, para que Ele possa falar ao teu coração aquilo que Ele deseja revelar a você nessa noite e a mim nessa noite. Amém? Ó Deus, nós somos gratos, porque como já foi dito hoje pela Gi, há lugares em que o teu povo é perseguido por pregar a tua palavra. O próprio apóstolo João, dentre outros apóstolos e discípulos do Senhor, viveram tempos de perseguição terrível, e não podiam livremente, como nós podemos, estar em um lugar, ouvindo a tua palavra, sendo edificados por ela, sendo transformados por ela. Então por isso, nós somos gratos, porque estamos aqui. Somos gratos porque temos segurança. Somos gratos porque podemos comungar, viver em união, viver em unidade, viver o corpo de Cristo. Portanto, nessa noite, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Estamos aqui porque cremos verdadeiramente que somos edificados, somos trabalhados, somos, Pai, aperfeiçoados pelo Teu Espírito quando nos reunimos como igreja, em torno da Sua palavra. Hoje o Senhor tem um banquete para nós, o Senhor tem uma revelação que vem do alto para nós. Portanto, que nada, nem ninguém roube das nossas mentes e do nosso coração aquilo que o Senhor quer fazer e falar a nós. Portanto, te pedimos, nos direciona. Nós precisamos, Espírito Santo, da tua liderança. Fica conosco, fala conosco, e ao final de tudo, que o teu santo nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Muito bem, hoje nós vamos então iniciar essa série de mensagens, as 7 igrejas da Ásia, descritas aqui no livro do Apocalipse. Algumas têm um certo medo da palavra Apocalipse ou do livro do Apocalipse, mas eu preciso te dizer que a palavra Apocalipse, ela significa na verdade revelação. Então, muitos gostam de revelações, eu gosto de revelação do céu para a minha vida. Que na verdade quando Deus revela algo a nós é porque Ele quer nos colocar no trilho, Ele quer nos colocar numa senda correta, num caminho correto, Ele quer endireitar as nossas veredas. E a palavra do Senhor tem o condão, ela tem o objetivo, ela tem a finalidade de fazer isso conosco, de ser bússola de direção para a nossa trajetória. E aqui no livro do Apocalipse, sobretudo no capítulo 1 que nós lemos, ele fala sobre 3 expressões aqui. Fala sobre as coisas que vistes. Ele diz para João: olha, você vai escrever sobre as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Portanto, nosso objetivo nessa série de mensagens
é verificar, é analisar a nossa própria história como igreja, a nossa própria vida como igreja. Porque a igreja, alguns dizem assim, a igreja sou eu, né? Isso não é verdade, a igreja somos nós. Ninguém é igreja sozinho. Ah, eu sou igreja. Não, você não é igreja, você pode ser o templo do Espírito Santo. Eu espero, eu oro para que você seja. Porque se você é o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em você, você entende que você sozinho não é igreja. Você só é igreja na comunhão dos santos. Você só é igreja quando você anda em unidade. Você só é igreja quando você anda em unidade de propósitos. Você só é igreja quando você anda em obediência à palavra de Deus e à sua liderança. Portanto, se você é um desobediente da sua liderança, você precisa entender que a tua vida precisa entrar no prumo. Você precisa ouvir mais os seus líderes. Você precisa respeitar mais os seus líderes. Você precisa entender que Deus colocou liderança não é de enfeite. Ah, mas eu não vou em tal lugar, eu não vou em tal reunião, eu não faço isso, eu não faço aquilo porque eu não gosto. Então, não é para você gostar ou deixar de gostar. É para você fazer, é para você obedecer. Você acha que eu sempre gosto das coisas que Deus manda fazer? Você acha que eu sempre prego o que eu prego aqui porque eu gosto? Tem coisa que eu vou pregar, eu falo, Deus, eu não queria falar disso não, eu queria falar de flores, eu queria falar de milagres, eu queria falar de dinheiro, prosperidade, eu queria falar de umas coisas assim de vez em quando também. Por que só os outros podem falar? Né? Mas eu vou falar o que Deus mandou. E nem sempre o que eu vou falar, eu gosto de falar. Mas eu preciso falar, eu preciso obedecer. Perceba, eu e você precisamos a partir de hoje aproveitar essa série de mensagens para a gente olhar para a nossa vida e verificar e analisar o que pode estar errado, o que não está correto, e não se ressentir de quem quer que seja, de mim inclusive, ou até de Deus, quando o Senhor nos corrigir pela sua palavra. Porque é assim que Ele trata conosco. Eu sei que sou filho de Deus, eu entendo que eu sou filho de Deus, quando o Senhor me corrige, quando o Senhor me estica, quando o Senhor me coloca à prova e me dá a oportunidade de mostrar a mim mesmo que eu de fato tive uma experiência real, genuína, não com a religião, não com a igreja do Nazareno, mas com o Nazareno, com Jesus Cristo, o Senhor e o dono da igreja. Essa série de mensagens, ela tem o objetivo de nos ajudar a corrigir a rota, a fim de que eu e você, como corpo de Cristo, encontremos o nosso espaço, encontremos o nosso lugar de testemunho, para que de fato eu e você sejamos eficientes na obra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas na obra de Deus nós precisamos ter eficiência como tudo na vida. Vou te dar um exemplo, você começou num trabalho. Se você não for eficiente no seu trabalho, no seu emprego, o que vai acontecer com você? Vai ser demitido. Vai chegar uma hora que o seu empregador vai dizer, olha, você é muito legal, você é bonzinho, você é boazinha, mas não dá. Porque você precisa trazer resultado. Na obra do Senhor não é diferente. Eu não sei porque alguns crentes cabeça de cabrito acham que na obra do Senhor tem que ser de qualquer jeito, que na obra do Senhor não precisa ter resultado. Sim, precisa ter resultado. E qual é o resultado? O resultado é o resultado que Deus espera, que a nossa vida ela convirja em Cristo, que ela desemboque no Senhor e que ela gere aonde nós estamos vida, transformação, um ambiente de glória, um ambiente onde as pessoas são transformadas, um ambiente onde as pessoas conseguem visualizar, ver, sentir e até sentir o bom perfume de Cristo que está em nós. Esses textos que nós vamos ler a partir de hoje, estudar a partir de hoje, tem um objetivo de nos ajudar a corrigir a nossa rota como igreja, como povo de Deus.
Lendo aqui os 2 primeiros versículos desse livro, nós encontramos a identificação de quem fala. Nós encontramos o interlocutor. Nós encontramos também o que ele fala, nós encontramos o conteúdo da mensagem. E para quem ele fala, nós encontramos também o destinatário. A gente vai ver isso tudo a partir de hoje. A introdução do livro que nós acabamos de ler, o capítulo 1, a introdução do livro do Apocalipse, é uma introdução tremendamente generosa da parte do Espírito Santo, porque ela nos traz revelação de coisas que brevemente vão acontecer. E alguns podem falar assim: mas pastor, faz 2000 anos já que isso foi pregado, faz 2000 anos que isso foi escrito. É verdade. Mas o apóstolo Pedro, escrevendo em uma de suas cartas, ele diz que Deus, ele trabalha de uma forma diferente no tempo, e um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o fato é que, aparentemente, pode parecer que a promessa está demorando para se cumprir, mas não é porque a promessa demora que ela não vai se cumprir. E brevemente essas coisas vão acontecer. Brevemente Jesus virá. Brevemente o Senhor virá para resgatar a sua igreja. É interessante porque Jesus, ele também se apresenta aqui de uma forma muito simples, sem nenhum mistério. No versículo 18 do capítulo 1, ele diz: eu sou aquele que estava morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, eu sou o primeiro e o último. Essa é uma declaração cheia de poder, mas perceba, é uma declaração simples. Não é porque a coisa é simples que não tem poder. Às vezes nós esperamos em tudo que vamos nos relacionar, às vezes com as coisas da igreja ou do sagrado, a gente espera que tudo seja algo muito mirabolante, muito elaborado, né? Me parece que às vezes nós estamos sempre procurando algo muito sofisticado para associar a figura de Deus, quando na verdade tudo que Jesus revela no seu evangelho é simples. Amados, o evangelho é simples, não tem que inventar moda. É simples, mas é poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele esteve morto, mas hoje vive. Ele nos resgatou dos nossos pecados e nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E por causa dele, nós estamos aqui hoje à noite. Não porque nós somos bonzinhos, ou porque a gente, nossa, é muito top, a gente gosta de ir para a igreja, a gente gosta de celebrar, a gente gosta de estar juntos, a gente gosta de fazer a obra de Deus. Na verdade, a nossa carne não gosta de nada disso. Mas Ele, através do seu Espírito Santo, nos convenceu de que nós estávamos perdidos. A pior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa é ele ou ela achar que não precisa ser salvo, achar que está bem demais. Você sabe o que é o pior tormento de alguém? É achar que não precisa de ajuda. Porque quando eu entendo que eu preciso de ajuda, eu vivo mais humilde. Eu entendo que eu preciso de fato que alguém me estenda a mão. E o Senhor já fez isso. De forma simples, mas poderosa. Portanto, a simplicidade do Evangelho não anula o poder e a autoridade dele. Quando a gente começa a estudar um texto bíblico, e eu vou adotar a partir das próximas semanas, uma abordagem um pouco mais expositiva na pregação dessa mensagem. E eu gosto muito, quando eu vou analisar um texto bíblico, eu gosto muito de fazer algumas perguntas para o texto.
Porque, não sei se você sabe, quando a gente pergunta para o texto responde. Né? E a primeira pergunta que eu faço para o texto é: quem que está falando? Quem está falando? E o próprio texto responde. Quem está falando aqui é Jesus. Perceba que a revelação não é de João. A revelação é de Jesus. João apenas ouve e recebe uma ordem. Jesus fala para ele: aquilo que você está vendo, você escreve num livro. Portanto, a função de João era ver, ouvir e escrever aquilo que estava acontecendo, ou seja, a mensagem que o Senhor Jesus estava dando às 7 igrejas da Ásia. E é por isso então que nós nos deteremos nesse texto, para estudar a mensagem que ele entregou para essas 7 igrejas. Segunda pergunta que eu faço para o texto é: o que Jesus fala aqui então? O texto fala sobre coisas que em breve devem acontecer. Portanto, o texto fala de uma expectativa que deve acontecer, que deve existir, melhor dizendo, dentro dos nossos corações. Perceba, há coisas que ainda irão acontecer, há outras que já estão acontecendo e a gente não está percebendo. Me parece que quanto mais os sinais se mostram, mais as pessoas estão descansando, se casando, se dando em casamento, como Jesus falou, cuidando das suas vidinhas, apenas, cuidando dos seus projetos pessoais, quando na verdade nós deveríamos estar incomodados, preocupados no sentido de fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, que é simples, mas é poderoso. Muitos dizem assim: pastor, eu não sei fazer, eu não sei pregar, eu não sei fazer, porque eu não tenho esse dom. Mas querido, a maior pregação que você pode fazer para alguém não é falar, não é ser eloquente, não é trazer uma mensagem estruturada em pontos, mas a maior e melhor mensagem que você pode trazer para alguém é o seu testemunho. É a sua forma de viver, é a sua forma de ser, é se mostrar de fato cristão, naqueles momentos, sobretudo, em que você é posto à prova, porque ser cristão quando tudo está dando certo, é fácil. Volta a história lá do dinheiro, é fácil ser dizimista, mesmo assim tem uns que nem assim é, mas é fácil ser dizimista quando tem dinheiro, quando tem emprego, né? Outra coisa que você precisa tirar da tua cabeça: dízimo não é sobra, né? Eu não entrego porque não sobra. Não é sobra, é primícia, né? Perceba as pequenas coisas. Eu demonstro que de fato e de direito eu entendi quem Ele é na minha vida. Gente, perceba que quando eu pergunto sobre as coisas que vão acontecer, eu começo a entender que algumas coisas já aconteceram. A Bíblia fala sobre guerras e rumores de guerras, ela fala sobre pragas e pestes, a gente já viveu isso. E parece que as pessoas esquecem muito fácil. Nós acabamos de viver quase com um apocalipse com o coronavírus. Me parece que a galera está esquecendo do caos que foi. Foi um grande sinal de que, de fato, a vinda do Senhor se aproxima, mas também a vinda do anticristo também se aproxima. E hoje eu percebo as pessoas muito preocupadas, lutando, fazendo de tudo para fugir da perseguição, para fugir do arroxo, para fugir das situações difíceis, porque a gente quer sucesso, a gente quer conforto, a gente quer ficar de boa. Quando na verdade está declarado nas Escrituras que sim, nós passaremos por tribulação, nós seremos perseguidos.
Nós enfrentaremos dificuldades. E eu, como pastor, como um treinador, como alguém que vai direcionar você, eu não posso ficar aqui falando para você que sempre vai dar tudo certo, porque não vai. Você vai topar de vez em quando com frustrações na sua vida. Você vai ter momentos que você não vai ter sucesso. Você vai ter que, às vezes, tomar o cálice amargo da derrota, porque faz parte da vida. Dentro da perspectiva humana pode ser derrota, mas dentro da perspectiva de Deus é crescimento para você. É munição que Deus está te dando para lá no futuro você enfrentar e vencer coisas que Ele tem para você na sua vida. Perceba, me parece que nós estamos perdendo de vistas aquilo que o Evangelho diz. E a gente está preocupado demais com o que estão dizendo. Amados, é tempo da gente voltar para a palavra, voltar para as Escrituras, voltar para o estudo bíblico verdadeiro. E durante muito tempo a gente colocou essa responsabilidade primária só sobre a igreja, mas eu preciso te dizer, se você tem uma Bíblia, eu quero acreditar que todo mundo tem, porque hoje é impossível dizer que você não tem Bíblia. Se todo mundo tem um celular, você tem uma Bíblia. É sua responsabilidade ler a palavra. É sua responsabilidade estudá-la. Pastor, mas eu não entendo. Vai lendo que você vai entender. Porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E quando eu tenho dúvidas, você tem pastor para perguntar, você tem líderes na igreja que já estudaram um pouco mais que você para te ajudar. E se você perguntar para a gente não souber também, a gente vai correr atrás da resposta para te ajudar, porque a gente também não tem que saber tudo. Ninguém sabe tudo, não sei se você sabe disso, né? Mas perceba, Jesus ele fala aqui de coisas que em breve vão acontecer. E uma das coisas que em breve vai acontecer é que ele virá para buscar a sua igreja. A terceira pergunta que nós fazemos ao texto bíblico é: quem recebe a mensagem? Veja, quem recebe a mensagem em primeira instância aqui é o João, o apóstolo que tentaram matar de várias formas. Há uma história interessante, eu não sei se você sabe, essa história não está na Bíblia, mas está nos livros de tradição, está nos livros de história, que conta que João, ele, por pregar o Evangelho, não sei se você sabe, João ele foi o único apóstolo que não morreu martirizado, né? Ele morreu de causas de velhice, né? Mas não porque não tentaram. João foi perseguido várias vezes e a última tentativa que fizeram, né, para tentar parar João, eles colocaram João dentro de um tacho grande com óleo fervente. Fizeram João a passarinho. Você ri, mas imagina como que foi. E diz a história, a tradição, que João ele é colocado dentro desse tacho para ser frito, para morrer ali dentro, e aquele fogo, aquela gordura não consegue queimar a sua pele, ele sai ileso de lá. Então, já que não consegue matar João, eles mandam João para a ilha de Pátimos, que era uma ilha de desterro, era uma ilha de exílio. E colocam João lá para que ele seja forçado a trabalhos de pena, como pena, e ele então não tenha mais influência sobre as pessoas, para que ele não pudesse então mais se comunicar com ninguém. E é lá, na ilha de Pátimos, isolado, que João recebe a revelação do Senhor Jesus. E eu acho algo aqui interessante, porque quando a gente está vivendo um momento de grande aperto, de grande dificuldade, de grande esticamento, não sei se você já teve essa sensação, mas eu tenho algumas vezes na minha vida que Deus está me esticando. Deus está me tensionando, que é para eu crescer. E nessa geração mimimi que a gente tem hoje, a gente precisa sempre reforçar que Deus é Pai. E Pai de verdade é Pai responsável. Ele corrige a gente, Ele estica a gente sem dó. Está doendo, mas Ele está lá, aguenta firme. E quando a gente está nesses períodos de prova, nesses períodos de aperto,
é natural que a gente busque mais ao Senhor. Ou não? É natural. E nesses momentos a gente às vezes fica suscetível a alguns pensamentos, a algumas viagens, né, que a gente pode entrar. E João, ele é muito, eu me identifico com ele porque ele é muito sóbrio. Ele mesmo recebendo uma revelação do céu, ele tem o cuidado de não aceitar de pronto tudo aquilo que foi revelado a ele, mesmo tendo aparência de espiritual. Olha lá o que diz nos versículos 1 e 2. Revelação de Jesus, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente vão acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João. Versículo 2. Que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, ele pôde atestar que aquilo que ele estava recebendo era de Deus, porque ele checa a profecia, a revelação, com a palavra de Deus, com o testemunho de Jesus Cristo. E é importante entender isso porque, amados, qualquer ensino que não venha da parte de Deus, que não seja coerente às Escrituras, a palavra de Deus vai dizer que esse ensino é anátema. O que é isso? É maldito. Então é preciso entender que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é sobrenatural é de Deus. Tem um povo hoje que vive correndo atrás do sobrenatural e tudo é sobrenatural. Acaba o culto, põe lá, hashtag, foi sobrenatural. Aí eu pergunto, pode ser sobrenatural, mas foi de Deus? Está em consonância com as Escrituras? Está de acordo com o que a palavra de Deus... Ah, pastor, mas a gente arrupiou inteiro. Ui! Foi um negócio muito louco. Nós rodopiemos, nós rodemos, nós sentimos negócio e foi demais da conta. Pode até ter sido. A pergunta que eu faço é isso que Deus espera? Porque eu vou contar um negócio para vocês. Eu gosto dos negócios assim. Eu me converti numa igreja assim. Eu me converti numa igreja virada nessas coisas, que gostava desses trem, entendeu? E eu vou confessar para você, eu até gosto. Gosto também. Mas eu gosto quando acontece assim, ó. Tem um negócio desse, e a vida é transformada. Mas eu não consigo conceber uma pessoa que está todo culto falando em línguas, rodopiando, dando, né, aquele espetáculo, e gritando, e aquela extravagância. Mas na segunda-feira a vida continua a mesma porcaria. Continua comprando e não pagando, continua olhando as pessoas na rua de forma errada, continua tendo problema com o sexo oposto, ou com o mesmo sexo, né? A gente tem que atualizar a coisa, porque hoje está complicado, né? Continua lutando e perdendo, porque você pode lutar, você só não pode perder com as coisas de Cristo. Está me entendendo? Tem área que eu vou lutar minha vida toda, mas eu posso perder essa luta. Eu não consigo entender uma experiência que se revela aqui na igreja, e pá, e vai e tal, mas na vida não há mudança. É por isso que nós cremos que a evidência do batismo com o Espírito Santo não é uma evidência externa. Não é uma linguagem sobrenatural de oração, muito embora nós creiamos nela. Nós não somos contra, nem dizemos que não é de Deus, porque nós cremos que há uma linguagem sobrenatural, sim, de oração. Paulo diz, eu queria que vocês todos falassem línguas. Eu também gostaria que vocês falassem. Mas é uma linguagem que você tem que falar para a sua edificação. Se for para falar com todo mundo, você vai falar em língua, alguém vai interpretar e vai ter uma conotação de palavra profética. Mas o fato é que eu não consigo entender alguém que transita nessa área e consegue, ao mesmo tempo, viver uma vida torta. Porque a evidência do batismo com o Espírito Santo, a evidência que eu fui tocado de uma experiência sobrenatural, é que a minha vida é transformada, o meu caráter é transformado. É o que a Bíblia diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que praticava a injustiça não pratica mais. A santidade, a mudança de vida.
Me preocupa hoje, sobretudo hoje, os cristãos aceitarem tudo que vem sem questionar, sem checar com as Escrituras. Tem coisas que eu estou vendo, eu estou falando, meu Deus do céu, mas vamos para a palavra, vamos ver o que diz o texto bíblico. E me parece que a maioria tem preguiça de pensar. Me parece que a maioria tem uma dificuldade tremenda de tirar conclusões através da sua própria massa crítica. Recomendo que você leia um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Apesar do título, não é um livro cristão, não é um livro escrito por um evangélico, é um livro escrito por Napoleão Hill, uma pessoa que escreve sobre desenvolvimento pessoal. Grandes líderes gostam de ler esse livro. E ele fala sobre alienação mental, e está atrelado exatamente a isso. A maioria de nós tem a tendência de querer ser alienado mental. O que é isso? Não querer assumir responsabilidades e tomar suas decisões. Eu tomo uma decisão em bloco. Se está todo mundo fazendo isso, nós vamos fazer também. Se está todo mundo indo para cá, está todo mundo indo, segue o fluxo. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para checar as coisas espirituais com as coisas espirituais. Eu preciso checar o que está acontecendo ao meu redor, se é espiritual, se é sobrenatural. Eu preciso de fato verificar se isso está de acordo com o testemunho de Jesus, com a sua palavra, com a orientação que veio do Espírito Santo para mim. João faz exatamente isso, porque nem tudo que é sobrenatural é de Deus. Quer uma prova disso? Quem aqui já teve uma experiência com o tinhoso? Levanta a mão, deixa eu ver. Você que já teve. Eu tive algumas. Aliás, acho que eu tive tantas que já virou. Ele nem perde mais tempo com isso aí comigo, porque não vai. Né? Já nem arrepia mais. No começo arrepiava, agora nem. O que ele pode fazer? Fazer nada comigo. Né? Você teve experiência já, então? Aconteceu? Já ouviu uma voz? Né? Uma vez, os irmãos gostam disso, né? Uma vez era garoto e eu estava numa fase, tinha sido batizado com o Espírito Santo, e eu estava, nossa, pensa num cara que estava vendo os trem. Estava vendo tudo. E aí, eu tinha orado pelo meu irmão, e aí eu orei por ele, eu virei assim, eu vi uma pantera passando atrás dele. Falei, vamos orar de novo. Aí eu orei de novo, a pantera sumiu, beleza. Aí fomos dormir de noite. Deitamos na cama, eu numa cama, ele na outra, né? Nós estamos lá. E eu demoro, agora não, mas eu demorava um pouco para dormir, eu ficava olhando para o teto, pensando na vida e tal. Daqui a pouco começou a fazer um barulho a nossa janela era aquela janela de ferro, e fazia um barulho de passando a unha na janela, rá, 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 e rosnava. E meu irmão, arrepiado inteirinho, falou, viu, você está ouvindo isso aí? Eu falei, tô. E aí? Eu falei, bora? Ué. Oramos, repreendeu, tal, passou. Foi sobrenatural a experiência? Foi de Deus? Não foi. Então a gente precisa tomar esse cuidado para não ficar falando que tudo que é sobrenatural é do Senhor, porque nem sempre é. Nem sempre aquilo que é espiritual, que é sobrenatural, vem de Deus. E é exatamente isso que João faz. João, apesar de receber algo poderoso, ele vai checar isso através do testemunho de Jesus. Amém? Pensando sobre as igrejas, amados, ainda hoje nós vamos só introduzir, para a semana que vem a gente começar a desenvolver. Com relação às igrejas, essas 7 igrejas, elas realmente existiram. E há 4 aspectos dessas igrejas que eu quero destacar aqui nessa noite. Primeiro, que eram igrejas, como eu acabei de falar, eram igrejas reais. Eram igrejas que tiveram seu aspecto geográfico, elas tinham endereço. Isso, elas podem ser achadas no tempo e no espaço. E essas igrejas, elas tinham anjos. Ou seja, o anjo da igreja é o pastor da igreja. Não são os pastores da igreja, é o pastor da igreja. A igreja só tem um pastor. É o pastor sênior, é o pastor titular. É com ele que Deus fala, é com ele que Deus traz direção.
É para ele que Deus traz revelação e é no lombo dele que o chicote estrala quando a correção vem. Porque você vai ver comigo a partir das próximas semanas que vem palavras duríssimas. E não é com a igreja, é com o pastor, é com o anjo da igreja. O segundo aspecto é que eram igrejas admonitórias. Falei bonito agora, tá? Depois, se você quiser, eu posso colocar no grupo da igreja o esboço do sermão, tá? Se você não está no grupo da igreja e quer entrar no grupo da igreja, procura depois o Milton e a Divana, que eles colocam vocês lá, tá bom? A gente pode compartilhar os esboços lá para você ter isso anotadinho. O que é isso, uma igreja admonitória? Eram igrejas que denotavam uma época. O que aconteceu nessas igrejas deve servir como referência, como referencial para as nossas vidas e para as igrejas de hoje. Perceba que através da história, essas igrejas elas serviram de admoestação, por isso daí vem a palavra admonitória, né? Elas traziam admoestação, elas traziam repreensão, correção, não apenas ao seu tempo, mas também para o tempo futuro. Tanto é que a gente vai perceber na leitura dos próximos textos que as igrejas que foram ali chamadas a atenção por Cristo, essas igrejas também demonstram características aplicáveis aos dias de hoje. Lendo, por exemplo, a exortação dirigida à igreja de Éfeso, Jesus fala assim: olha, eu tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Perceba, nessa expressão entende-se uma admoestação. Não apenas para a igreja de Éfeso, mas para todas as igrejas, de todas as épocas, em todos os tempos. Isso é plausível porque, historicamente, a igreja tem deixado seu amor, seu primeiro amor, por vários motivos. A igreja, às vezes, ela se encanta com o trabalho social e esquece o primeiro amor. Ela se encanta com o trabalho de educação, fica fazendo escola e se esquece do primeiro amor. Ela se encanta com a construção de orfanatos, de hospitais, e ela se esquece do primeiro amor. Perceba, a construção de orfanatos, de hospitais, trabalho de educação, trabalho social é importante? É, mas não é a missão central da igreja. Qual que é a missão central da igreja? Pregar o evangelho, cuidar de gente, ser voz profética nessa geração. Você sabe o que é ser voz profética? É que eu estou fazendo aqui há 10 anos nessa cidade. É pregar palavras, é falar o que está errado, é botar o dedo na ferida e dizer: olha, precisa mudar. Essa é a função primária da igreja. E quando a gente perde a essência do nosso propósito, a gente começa a esfriar, a perder o primeiro amor. Por que muitos de nós às vezes vão se esfriando na fé, abandonando os seus ministérios, abandonando o seu chamado, desanimando de servir Jesus, desanimando de servir os irmãos? Simplesmente porque perdem o primeiro amor pelo fato de deixar no seu coração existir coisas, lugares ou pessoas que tomam o lugar que é de Deus. Existe um lugar que é do Senhor. Esse lugar é o centro da nossa vida, é o centro da nossa história. Perceba que a gente perde o primeiro amor quando Jesus deixa de ser o nosso primeiro amor. A gente perde o primeiro amor quando a gente deixa de colocar o Senhor em primeiro lugar. A gente precisa entender que o amor da igreja deve ser por Jesus. Nós devemos sim amar as pessoas, e é característica dos cristãos amar o próximo. Mas a gente não pode amar o próximo sem amar Jesus. Eu preciso amar o Senhor primeiro. Ele precisa ser o alvo e o destino do meu amor. O problema é que a gente não entende às vezes que sem Jesus
A igreja é apenas e tão somente uma instituição religiosa. Sem Jesus é mais uma seita. Sem Jesus, é para você acordar, a gente combinou isso aí, tá? Sem Jesus, a igreja é só mais uma empresa da fé, né? E a gente percebe quando a igreja está virando uma empresa da fé, quando no culto a gente gasta mais tempo vendendo bugiganga do que pregando o evangelho. Amém? Que é outra característica também que você precisa entender. A gente faz aqui cantina de vez em quando, tal, que é para ajudar os ministérios, é uma forma também de você ofertar de outras maneiras na igreja, né? Mas não me preocupa se um dia a gente tiver que parar com a cantina, porque a igreja não é sustentada pela cantina. Você sabe o que sustenta a igreja? Qual que é o modelo bíblico de sustento de igreja? Se você adivinhar, eu te dou um pirulito. Dízimos e ofertas. É assim que a igreja é sustentada. É assim que o pastor titular é sustentado. É assim que os ministérios da igreja são sustentados. É assim que a gente cuida das pessoas através do ministério da igreja. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente começa a fazer um monte de coisa, faz isso, faz aquilo outro, faz feijoada, faz pão, e faz rosca, e faz pizza, para levantar recursos, e vai e tal. E aí a gente virou uma padaria, virou uma pizzaria, virou um restaurante e deixou de ser igreja. Porque a igreja é outra coisa. Igreja é outra parada, igreja é outra coisa, gente. Igreja é serviço. Igreja não é clube, onde eu pago uma mensalidade e eu exijo benefícios. Na igreja é lugar onde não apenas eu vou, mas a igreja é aquilo que eu sou. E eu venho aqui porque eu sou a igreja, nesse aspecto. Sou a igreja junto com você. Eu sirvo a Deus junto com você. E eu só entendo isso porque eu amo Jesus. Você só pode entender isso porque você ama Jesus. Que a partir do momento que você deixar de amar o Senhor em algum nível, você vai abandonar o teu primeiro amor. O terceiro aspecto das igrejas é o aspecto social. As cartas dizem, todas as cartas dizem assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só pessoas têm ouvidos. Amém? Coisa não tem ouvido. Então, pessoas têm ouvidos. Essa mensagem dessa igreja tem um aspecto social no sentido de falar com pessoas, de mover a sociedade. Nós temos uma sociedade cristã, evangélica, protestante, né? E aí tem outros desdobramentos. Essa mensagem dessas igrejas tem a função de mexer com a nossa sociedade também. Amém? E o quarto aspecto das igrejas é o aspecto profético. Quando a gente vai lendo, e você vai perceber isso a partir das próximas semanas, a leitura dessas cartas às 7 igrejas revela a fase espiritual e profética da igreja. Só para você visualizar como que isso ocorre. Por exemplo, a igreja de Éfeso, e a gente vai estudar isso detalhadamente a partir da semana que vem, mas a igreja de Éfeso, profeticamente falando, é a igreja apostólica. É a igreja que foi de Pentecostes até o ano 100 da era cristã aproximadamente. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida. Ela sofreu perseguição de 10 imperadores até o ano 313 depois de Cristo. E perceba que sempre que uma igreja é perseguida em algum aspecto, ela se encaixa na profecia da igreja de Esmirna, aquela que é amarga por conta da perseguição. A igreja de Pérgamo, por exemplo, é a igreja favorecida. Escute isso. Ela é favorecida, mas ela é mal favorecida. Porque é a igreja que Constantino entra e faz dela uma igreja do Estado. E a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso de novo. Amém? A gente tem que tomar cuidado para não transformar o Estado brasileiro, que tem que ser laico, em um Estado evangélico. Que Deus nos livre disso. Que Deus não permita que isso aconteça. Porque Deus, não sei se você sabe, Ele não é evangélico. Graças a Deus, Ele não é evangélico.
Deus não é católico. Deus, Ele é Deus. Ele está fechado com a sua palavra, Ele está fechado com o povo que se chama pelo seu nome. Todas as vezes que misturou Estado e igreja, deu problema. E a igreja de Pérgamo, ela simboliza muito bem esse período, que vai de 313 até 590 depois de Cristo. A igreja de Tiatira, por exemplo, é a igreja do período romano, ou a igreja do período papal. Ela vai desde Gregório, Papa Gregório, até o ano de 1517, com o advento da Reforma protestante. A igreja de Sardes é caracterizada pela igreja da Reforma. É o período ali histórico profético em que a igreja passou pela Reforma protestante, a partir de 1517, e vai até a conversão de John Wesley, que dá início ali ao período pentecostal. A gente está falando ali do século XVIII. Nós temos a igreja de Filadélfia, que é a igreja abençoada, é a igreja de portas abertas, que vai ali do movimento pentecostal, do fim do século XVIII, século XIX, até o início do século XX. E a última igreja é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja morna, é a igreja indiferente, é a igreja não engajada, que não se engaja em nada, que é característica dos tempos em que nós estamos vivendo. Jesus está perto de voltar ou não? Está pertinho, porque a gente está vivendo exatamente esse momento na igreja. É estranho. Manda mensagem nos grupos dos obreiros, dos líderes da igreja, você vê lá, visualizou, mas não falou um A. Manda as coisas na igreja, mas não tem um amém, um aleluia, um glória a Deus, nada. Vamos fazer tal coisa, os irmãos somem. Até para churrasco os irmãos não estão indo mais. Tá difícil. Não estão se engajando mais. Característica desse tempo que a gente está vivendo. Está mandando direta, pastor? Não, é direta mesmo, é para você que eu estou falando. O papo é reto, não tem curva. A gente está vivendo esse tempo. Um tempo em que a gente está vivendo desengajado da causa de Cristo. A gente já não vai mais para o culto, porque, não, vou assistir em casa. Já falei, vou cortar, vai parar de fazer live. Vem para a igreja. Aleluia. Faça chuva, faça sol, esteja ventando, não esteja ventando, esteja fazendo frio, fazendo calor de rachar, suando, até debaixo da língua, você vem para a igreja, irmão. Porque passou a pandemia, aleluia, glória a Deus, a gente pode cultuar o Senhor, vamos viver junto aqui enquanto pode, que daqui a pouco o chicote estrala, nós vamos ter que correr. Vocês estão entendendo ou não? A vida é assim. Perceba, Laodiceia é essa igreja morna. E só para você entender qual que é o perigo disso, Jesus falou assim: eu queria que você fosse quente ou frio, porque o morno eu vomito da minha boca. Se você acha que viver do jeito que você está vivendo nessa mornidão vai te levar para o céu, sinto te dizer, mas não vai. Porque no céu, gente morna não entra. É mais fácil um frio, que tem uma experiência com Jesus nos 45 do segundo tempo, ir para o céu, do que alguns que vão passar a vida inteira dentro da igreja, sendo mornos. Sendo gente que não produz para o reino de Deus. Esse é o aspecto profético das igrejas. E a partir da semana que vem a gente vai começar a desenvolver cada um deles. Para encerrar, amados, João, ele foi comissionado por Deus a escrever as 7 igrejas que se encontravam na Ásia. E enquanto nós estudamos sobre essas igrejas, a gente precisa meditar, a gente precisa pensar sobre o que significa de fato ouvir e obedecer. Versículo 3 diz assim: bem-aventurado, não sei se você sabe, bem-aventurado significa feliz.
aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia. Que é a diferença entre escutar e ouvir? Não sei se você sabe disso. Mas muitos escutam, mas poucos ouvem. E menos ainda dão valor àquilo que foi falado. Perceba que ouvir é captar além do aparelho auditivo. Nós temos aqui um negócio, a orelha é só por onde o som entra, mas tem um aparelho auditivo que faz a gente ouvir de fato e compreender. É por isso que o Espírito Santo diz assim, Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer. Jesus, ele quer falar coisas poderosas ao nosso coração. Ele já está falando a partir de hoje, tenho certeza. Ele está falando comigo. Está me chamando a atenção. Mas não adianta a gente ouvir, se a gente não vai praticar. Eu preciso tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. De obedecer ao Senhor. Não é fácil obedecer, gente. É mais fácil desobedecer. Mas a obediência, ela traz benefícios. Para Moisés, o benefício da obediência foi ver o mar se abrir. Para Ana, foi ter a sua madre aberta e ver o maior profeta da nação de Israel nascer dela e da sua casa. Para Jesus, o maior fruto que ele teve da obediência foi ter a sua igreja sobre a terra, que é fruto do seu penoso trabalho. Eu quero orar com você nessa noite, pedindo que o Senhor nos ajude a obedecê-lo. Que o Senhor nos ajude a ouvir a mensagem e a de fato caminhar nela. Eu quero orar nessa noite pedindo que o Senhor, sabe, nos dê aquela coisa gostosa que eu particularmente sinto e oro para que você também tenha esse sentimento de ter paz em obedecer mesmo quando tudo ao meu redor diz não. De ter paz em falar, eu vou obedecer, não importa nem que quebre, nem que rebente com tudo, eu vou obedecer. Vai doer? Pode ser que doa. Vai ser difícil? Pode ser que seja. Talvez eu viva situações impossíveis? Pode ser, mas eu sirvo ao Deus do impossível. Ele já tem o mundo na palma da mão. Ele pode resolver tudo que vem pela frente. Tudo que eu preciso é obedecer. Você pode orar comigo? Você pode se colocar em pé no seu lugar? Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar junto com os meus irmãos nessa noite, com as minhas irmãs nessa noite, que nós precisamos do Senhor. Deus, há muitas situações, tem muitas coisas que concorrem, tentam pelo menos concorrer no nosso coração com o Senhor, com as tuas coisas. E a tua palavra, ela vem no sentido de trazer correção para a nossa vida, de trazer direcionamento para a nossa vida, porque o Senhor quer o melhor para nós. Deus, você tem alguém que quer nos ver felizes, é o Senhor. Nos ajude a valorizar então a tua palavra. Nos ajude a valorizar a profecia. Nos ajude, ó Deus, a entender que há alegria na obediência. Mesmo que ela cause algum tipo de desconforto, ainda assim vamos encontrar alegria, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, Pai, tudo pode parecer errado, tudo pode parecer quebrado, tudo pode parecer estranho, mas se o Senhor está conosco, o Senhor tem o controle. Nos ajude, Deus, a mais do que ouvir, mais do que ler,
nos ajude a praticar a Tua palavra. E ao final de tudo, que o Teu santo nome seja sempre glorificado, seja sempre exaltado em nossas vidas. Se você recebe essa palavra, dê uma salva de palmas bem forte a Ele, em nome de Jesus.